Beleza, Dânata? Estamos aqui para nosso primeiro episódio com essa figura maravilhosa aí, nosso grande amigo Léo. Dânata já conhecia, eu sei que é uma pessoa da tua estima e pelo que eu sei, a história dele realmente vai ser interessante. Vai. Mas ele veio no programa para fazer o quê? Pra contar a história, né, Léo? Pra contar a história, porque quem não tem dinheiro... Conta história. Seja bem-vindo, nosso amigo Léo. Seja bem-vindo, Léo. É um prazer ter tua presença aí no nosso podcast. Show de bola. Obrigado, Dan. Obrigado, Adriana, aí pelo convite. Tenho certeza que teremos aí uma boa conversa. Certo. Então, começa contando pra nós aí onde tu nasceu, como foi a tua infância. Bom, cara, pra quem não me conhece, né, meu nome é Leonardo. Pode olhar pra nós, esquece que tem a câmera ali. Eu sou natural aqui de perto, aqui da região do Vale do Rio Pardo. Nasci em Rio Pardo e me criei em Pantano Grande, né? Uma cidadezinha pequena, tem em torno de 15 mil habitantes. Eu tive uma infância, cara, muito tranquila, sabe? Muito feliz, né? Em meio a amigos, a minha família sempre foi uma família muito unida, graças a Deus, né? Então ali o meu começo de infância foi totalmente tranquilo. Tu morou em Pantano até quantos anos? Morei em Pantano Grande até os 13 anos de idade. 13? Eu já morei em 3 cidades, né? Morei em Pantano Grande, né, que dá mais ou menos umas 2 horas aqui de viagem. Uhum. Depois nós nos mudamos lá para Serra Gaúcha, na cidade de Feliz, o nome da cidade. E depois viemos morar, né? Hoje eu moro e resido ali em Mato Leitão, cidade vizinha aqui, a de Venâncio Aires. Cidade muito boa, morei ali já. Show de bola, show de bola. Barbaridade. E então com 13 anos tu saiu de Pantano, foi pra Feliz e hoje tá em Mato Leitão. Conta um pouco pra gente como que foi a tua infância lá em Pantano. Como que era o Léo criança? Sim. O que tu fazia, qual que era... Sim. Como que era a tua rotina? Assim, cara, eu tive a sorte de pegar uma infância ali onde a tecnologia ainda não era tão presente como é hoje, né? Hoje uma criança já nasce mexendo num telefone, né? Mexendo num tablet e sabendo mexer, né? Eu peguei ali o começo dos anos 2000, né? Então minha infância foi na rua jogando bola, brincando, andando de bicicleta, sabe? Foi uma infância no modelo antigo, né? Muito diferente do que é hoje. Sim. Né? Então, até os meus 10 anos ali, uma criança totalmente normal, né? Sim. Corria, fazia arte, né? Tocava campainha e saía correndo. Uma pergunta, como é que é o nome do teu pai e da tua mãe? O nome da minha mãe é Bia, é Rejane Beatriz, mais conhecida por Bia. O meu pai, de criação, é Márcio, né? É o meu padrasto. Foi o cara que fez o papel de pai ali durante toda a minha vida, praticamente. O meu pai biológico se chama Davis Alves. Tu tem contato com ele? Como é que é? Eu tenho. Eu conheci o meu pai, cara. Minha mãe, na época, nos anos 2000, ela engravidou em 99, eu nasci em 2000, no começo dos anos 2000. Ela tinha 14 anos de idade na época. E o meu pai biológico tinha 17, então era 2 crianças. Sim. Né? E quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, zarpou, né? Desapareceu, meu pai. Eu fui conhecer ele 2 anos depois, quando eu tinha 2 anos de idade já, ele apareceu, né? Daí me registrou, né? Daí eu peguei o sobrenome dele, porque até então meu nome era Leonardo Silva de Freitas. Depois passou a ser Leonardo Freitas Alves, né? Já com o sobrenome da minha família por parte de pai. Né? Ele apareceu mais tarde, né? Registrou ali e tudo mais, né? Fez toda aquela procedência, né? De registrar a criança e depois desapareceu de novo. Sim. Então, dos meus 2 anos, que eu não me lembro, né? Eu acho que a paternidade, ela mexe com o homem, né? Eu falei no nosso episódio 0 que quando eu descobri que a Carol estava grávida da minha primeira filha, eu fiquei apavorado. Então, acredito que, claro, não foi só por isso, mas algum trauma, alguma coisa que teu pai já carregava, só somou, né? Teve, com certeza. Como tu falou, a paternidade, a figura paterna lá é importante. Né? E por muito tempo essa figura paterna ela foi representada pela minha mãe e pela minha falecida bisavó. O teu padrasto, no caso, é Marcos, tu falou? Márcio. Ele veio, ele agregou a tua família, ele se tornou teu pai emprestado, como a gente usa, né? Eu tenho minha mãe e meu pai também se separaram quando eu tinha 12 anos. E hoje eu tenho uma madrasta que a nossa convivência é muito boa, excelente, dá pra se dizer. O Adriano conhece ela. Com quantos anos teu padrasto começou a fazer parte da tua família?
Ou tu não lembra disso? Lembro, quando eu tinha 8 anos de idade, foi quando minha mãe conheceu o meu padrasto, né? A partir dali eles casaram, né? Daí fomos morar juntos. Como ele é alemão ali da região de Feliz, né? Que é uma cidade típica alemã, minha mãe e ele casaram e a gente foi morar, daí depois mais tarde, ali para Feliz, né? Ele é ali daquela região, criado, né? Nascido e criado. E como eu falei, né? A figura paterna, que até então era representada pela minha mãe, pela minha avó e pela minha falecida bisavó, né? Passou daí a ser representada pelo Márcio, né? A minha relação com ele é de pai para filho mesmo, né? Como eu fui conhecer depois do meu pai, fui reencontrar meu pai biológico mais tarde, só, né, que até é uma história que é bem interessante, eu posso contar. Depois te conto. Daqui a pouco. E o Márcio, ele soube desempenhar muito bem, porque até então ele era um cara novo também, ele não tinha filho na época. Né? Daí ele casou com a minha mãe já tinha 3 filhos quando ele casou comigo, com ela. Né? Então ele soube, né, representar essa figura muito bem. Então foi mais ou menos assim ali o meu início de E hoje eu tive uma convivência pequena contigo e teu padrasto também falou sobre ti bem, ele fala muito bem. Ele tem orgulho muito de ti, então isso mostra que a união de vocês é muito grande, né? Não é uma coisa, tipo, não é algo forçado, não é, vou puxar o saco do Léo porque eu quero ficar com a mãe dele. Eu vejo que a parte dele contigo, tipo, a admiração que ele tem por ti é muito grande, até pela tua trajetória, tua história de vida que a gente vai falar hoje aqui no programa. Ele sempre me incentivou muito, cara, a estudar, né? Depois, mais tarde, quando eu desenvolvi ali o meu interesse por política, né? Minha mãe não queria que eu me metesse com isso, porque, né, é um mundo ali complicado, né, cheio de tempestade, muita gente te xingando, né, e mãe não gosta de ver o filho sendo xingado ou sendo maltratado, né. Ele me apoiou bastante nesse meu começo de vida, e muito do que eu sou eu devo a ele, com certeza. Isso é bacana, eu admiro. Uma vez eu ouvi uma frase muito tosca, eu vou roubar um pouquinho o teu espaço, e eu vi uma frase muito tosca, muito maldosa, que diz: bobo é quem cria, malandro quem faz. Eu digo assim, ó, idiota é quem não cria, e trouxa é quem não assume. Eu acho que é tão honroso o pai de coração, aquele cara que fica, não interessa se a mulher tem 1, 2 ou 3 ou mais filhos. Aquele cara que assume tem tanto culhão quanto aquele que faz. Quiçá até muito mais. Porque a atitude de tu assumir uma família que veras possa não ser... Que já não é tua, né? Da tua matiz, cara, mostra muito mais do que amor e dedicação. Mostra hombridade. E pro teu... Digo teu pai, meu respeito pra ele. Com certeza, obrigado. Mas agora tu vai falar o seguinte: quero saber um pouco das tuas loucuras na tua vida aí, meu. Conta aí, conta teus podres, meu velho. Não, deixa ele falar da infância. Tem coisa ruim na infância aí. Como é que era o Léo? Como é que era o Léo criança? Fala pra nós, assim, pra gente tentar imaginar como é que era o Léo criança. Eu cresci, né, com o meu irmão, ele tem 20 anos de idade, eu tô com 22, então nós crescemos ele juntos, né, brincando junto e tal. E a minha personalidade é muito diferente da dele, extremamente diferente, nós somos muito diferentes nós dois. Tu é mais velho? Eu sou mais velho, sou 1 ano e meio mais velho que ele. Então, assim, quando eu era criança eu era muito quieto, sabe? Eu, né, obviamente fazia, né, fusac, né, fazia arte como qualquer outra criança faz. Hoje não faz mais. Né? Mas, por exemplo, assim, ali no meu convívio, que era onde eu passava a maior parte do meu dia, que era na escola, totalmente tranquilo, sempre fui muito estudioso, né, sempre fui muito dedicado naquilo que me designavam. O meu irmão totalmente diferente, era muito mais bagunceiro do que eu. Não queria nada. Né? A gente sempre fala do irmão, né, cara? O mais novo sempre leva, né? Ele não tá aqui pra se defender, taca de pau. Eu tenho 7 irmãos, né? Eu sou o mais velho de 7 irmãos, tenho 4 por parte de mãe, 2 por parte de pai, que eu passei a conhecer mais tarde. Então, assim, a minha infância, né, eu era aquela criança tranquila, né, uma criança muito, como eu falei, dedicada, né, sempre fui muito focado, isso um pouco antes ali dos meus 10, 11 anos de idade, que depois a coisa começou a descambar um pouquinho.
né? Que eu posso falar depois mais tarde também. Deve. Tu já me contou algumas experiências que a gente trabalhou junto por algum tempo. O que tu fazia quando era criança? Tu jogava bola? Que tipo de atividade? Qual que era o teu hobby? Aquilo que tu gostava de fazer, que tu desenvolvia? Cara, eu lembro que com 5 anos de idade, foi quando eu entrei na escola, no prézinho, eu lembro, inclusive é a minha memória mais antiga, uma das mais antigas que eu tenho, né, da minha mãe, me inscrevendo para dançar no CTG. Então eu fiz música gauchesca por uns 3 ou 4 anos, dos meus 5 até os 10, né? Fazia representações lá em Pantano, no CTG, nas escolas, né? Então eu gostava muito daquela época. O tradicionalismo gaúcho é muito bonito, né? Então, né, essas eram as minhas ocupações, né? Chegava em casa, ia estudar, né? Fazer os temas, ia pra rua jogar bola, que a nossa brincadeira era na rua, né? Ali era jogando bola, andando de bicicleta, ela brincando, né? Das brincadeiras típicas de criança, né? E eu conseguia participar de tudo isso. A rotina do interior, né? Essa é a rotina do interior. Você ia pra escola, interior. chegava em casa, comia uma coisa e jogava bola. Perfeito. É Até... isso mesmo. Porque assim, hoje já não se vê mais, né? Não se vê, cara. Essa rotina. Os campinhos que tinha na época, quando eu era criança, tinha campinho na esquina de casa pra jogar bola. Hoje não tem mais campinho. Não. Hoje se a gurizada quiser jogar é na rua. É salão, pagar horário. Vamos lá pagar horário. Aí hoje já estão naquela vibe de, não vou jogar bola. Hoje, na minha época era difícil achar alguém, tanto guri quanto guri, era difícil de achar alguém que não gostava de fazer um esporte. Sim. Da turma de 30, 40 alunos, tinha 1 ou 2. Que era mais Hoje é difícil de achar o que gosta. Hoje essa gurizada só quer celular, videogame, tablet. E um momento mágico. Meu Deus do céu. E então tu gostava de jogar futebol, dança gauchesca. Foi 3 anos, tu falou, né? De 3 ou 4 anos eu participei, né? Tá. E eu pude participar, né? Depois eu acabei sendo interrompido. E o que aconteceu? Conta pra nós aí. O que aconteceu que interrompeu? Essa parte da tua história. Por que interrompeu? Conta pra nós aí. Com 10 anos de idade, eu lembro até hoje, isso nunca vai ser na minha memória. Eu espero que não saia, porque faz parte da minha história, né? Foi uma parte muito importante da minha história. Com 10 anos de idade, minha mãe foi chamada na escola, né? Que era onde eu passava o meu dia. Foi chamada na escola, né? Daí ela pensando, nada incomodou, né? Uma coisa assim. Foi chamada lá para falar com a diretora e com a orientadora, porque elas perceberam que eu estava apresentando uma dificuldade estranha para caminhar, né? Coisa que a minha mãe não estava percebendo ainda. Porque quando eu chegava em casa, né, ali era só correndo e tal, e ela não prestava muita atenção, né, muitas vezes. E as pessoas chamaram ela lá e falaram, o Leonardo, né, não sei, ele se machucou, perguntaram pra ela primeiro, porque minha perna esquerda aqui, né, que é do lado esquerdo do corpo, meu problema começou a ficar um pouco mais lento, né, a minha perna já começava a andar um pouco na ponta dos pés, né, na perna esquerda, e aí ali começou, né, toda essa novela que eu passo até hoje, né, mais tarde. Então, acabei sendo interrompido. Eu gostava de jogar futebol, né, gostava de jogar. Eu era goleiro, inclusive, né, era bom goleiro, eu gostava de jogar bola. Tive que parar, né, com a dança gauchesca, tive que parar, não conseguia andar de bicicleta, sabe? Eu tive que parar aquilo que eu gostava de fazer. Né? Então, eu tive uma parte da minha infância, né, complicada justamente por causa desse problema que mais tarde apareceu. Pra quem não sabe, eu fui diagnosticado mais tarde, isso 2, 3 anos depois, que eu comecei a sentir esse problema, porque até então, a minha doença era um mistério. O tanto que eu já passei, cara, em hospital, clínica... Olha, já passei assim por umas 20 cidades do Rio Grande do Sul, Cachoeira, Porto Alegre, Caxias... Sabe, ninguém sabia o que eu tinha nas pernas. Uns médicos falavam, é problema de postura, ele senta na classe muito curvado. Fazia raio-x, não aparecia nada nos ossos, os ossos crescendo normalmente, meu corpo crescendo normalmente. Só que eu, a cada ano, piorando, tendo mais dificuldades para caminhar. Né? Até que foi em 2012, quando nós nos mudamos para outra cidade, lá para Feliz, né? Que foi quando descobriram finalmente o que eu tinha nas pernas. O que aconteceu? Eu fui consultar com o Dr. Mauro, lembro o nome dele até hoje também, que foi o cara que descobriu, né? Então a gente guarda essas informações na memória. Sim.
pegaram os registros do hospital que eu nasci, que foi o Hospital dos Passos, aqui em Rio Pardo, e olharam naquela época lá, isso há 12 anos atrás, né, no ano 2000, e viram lá um registro de que eu tive um afogamento. Tava lá esse registro, um afogamento estranho. Só que na época, né, é comum quando a criança nasce, a criança se afoga ali, né, com leite materno. Dá um né, às refluxo, vezes, né? sabe? E então daí registraram como se fosse um afogamento. Só que na investigação, depois mais tarde, com o Dr. Mauro ali investigando todos esses registros, viram que não tinha sido, que não foi um afogamento, foi uma convulsão que eu tive. Com 3 dias de vida, né? Eu nasci um pouquinho mais cedo, né? Porque minha mãe na época era pequenininha, era magrinha, né? Então foi uma gestação um pouquinho mais complicada, né? Eu tive uma convulsão com 3 dias de vida, só que ficou por ali, né? Os médicos na época lá, talvez por falta de experiência, né? Não investigaram e ficou por ali, né? Registraram lá como se fosse um afogamento. Mais tarde, 10 anos depois... Porque até então não afetou nada, né? No início não... Até então, uma criança totalmente normal, né? Como eu falei, corria, brincava, e aí passou desapercebido. E aí passou... exatamente, sabe? Ninguém percebeu, né? Foi perceber mais tarde, quando isso começou a aparecer. Né? Então ali, né, com 12 anos de idade, fiz um exame específico, porque assim, eu fiz todos os exames que tu tem noção. Ressonância, tomografia, raio-x, todos os exames que tu pensar, eu já fiz. Já fui muito picado por agulha. Né? Então, só que faltava um exame específico, que na época não tinha pelo SUS, era um exame caro, era R$600. Isso em 2012, né? Na época era dinheiro pra caramba, isso era quase um salário mínimo em 2012. Né? E nós não tinha dinheiro pra pagar esse exame, né? E é daí também que vem, depois eu posso falar mais tarde, a minha indignação nessa questão política, né? E eu lembro que foi na eleição de 2012, cara, na eleição para a prefeitura e para vereadores. Teve um vereador lá em casa e ele perguntou, né, sobre a minha história e coisa, e ele pagou esse exame para mim. Né? Ele pagou esse exame para mim, fui ali em Caxias do Sul, né, que era a cidade vizinha ali da Feliz, fizemos esse exame e nesse exame apareceu o problema. Né? Apareceu ali que o meu problema seria nos nervos das pernas, aqui atrás, né, tem aqueles tendões que sobem das costas e passam aqui por trás da perna. É quando o cara estica a perna, sabe? Que dói aqui embaixo, coisa. Isso. Aqueles tendões ali, eles não acompanharam o crescimento do corpo. O meu corpo cresceu normalmente, né? Eu me desenvolvi normalmente, mas aqueles tendões eles continuaram, né, entanguidos. E como isso apareceu mais tarde foi justamente porque eu tava crescendo, né? Tava na pré-adolescência, né? O corpo do cara vai mudando. Acelera. Sabe? Acelerado. E aí naquele exame ali apareceu a alteração. Mais tarde, daí fizemos uma outra tomografia e apareceu uma mancha no cérebro aqui. Nosso cérebro é cheio de partes, né, onde cada parte comanda um lado do corpo. Tem um lado que comanda, né, a mão esquerda, outro lado comanda a mão direita, sabe? Então, apareceu essa mancha escura no cérebro ali, né, que era justamente a parte motora dos membros inferiores, né, das pernas. E aí, a partir dali, né, isso descobrimos em 2012, né, e tem toda aquela questão, né, toda aquela burocracia, Leonardo e tal, porque eu tava piorando até então. Né, a cada ano a minha doença ia progredindo um pouquinho mais pro lado mal, né, pro lado ruim. Em 2013, ainda lá na Feliz, né, foi assim um ano que eu mudei totalmente o que eu era. Até então, um guri estudioso, dedicado, tranquilo de se cuidar, né? Uma criança totalmente tranquila. Né? Em 2013, então, a minha vida assim, ela deu uma guinada para baixo. Né? Lá na Feliz. Na metade de 2013, foi quando eu comecei a usar as muletas. Né? Que eu tive que começar a usar, porque o meu problema assim, já estava no estágio que eu não conseguia mais caminhar sem o auxílio de algo. Né? Antes do momento eu caminhava assim, me encostando nas paredes, me encostando em tudo, sabe? Então, na metade de 2013 eu comecei a usar as 2 muletas. Né? Foi recomendação médica, porque até ficava meio perigoso, né? Né? Tentando caminhar, arriscando cair, acabar se machucando. Né? Porque até então eu não queria usar muleta, sabe? Eu não queria. Né? Sabe como é cabeça de criança? Né? Então fui realmente obrigado. O que tu sentia? Tu sentia vergonha? O que tu vergonha. Sentia? Vergonha, desconforto. E sente até hoje, na verdade, sabe? É uma coisa que é difícil superar. Né? Então eu comecei a usar as muletas na metade de 2013 e naquela cabeça de criança, será que eu vou ser zoado na escola? E fui realmente. Né? Porque até Conta então... pra nós, o que tu passou na escola, assim?
Sim. Conta algumas experiências que tu viveu na escola pelo fato de ter esse problema e usar muleta e não conseguir se locomover. Perfeito. Na escola, né, assim como é um convívio de crianças, né, adolescentes, pré-adolescentes, criança é complicado. É boa e maldosa. Hoje tem o bullying. Na minha época não existia bullying, né? Não tinha palavra bullying, existia o bullying, mas não existia o termo bullying. O termo, né? Então era como a gente estava falando antes, né? Era mais livre. Acontecia as coisas e não era tão visto. Sim. Então eu acredito que na tua época também tu já pegou uma... Com certeza, eu peguei uma parte ainda que ainda era assim meio complicada. Assim. Então sempre tem aquela zoaçãozinha, né? Ah, seu pernito. Ah, não sei o que, sabe? Então, né? Ficava me dando esse apelido, sabe? Como eu era uma criança, né? Já fragilizada por ter passado nos últimos 2 anos praticamente dentro do hospital, dentro de clínica, tentando descobrir o que eu tinha nas pernas e ninguém sabia, né? Eu acabei deixando a vida, sabe? Assim, entre aspas, né? Tive que começar a tomar remédio para depressão, para ansiedade. Com 13 anos. Com 13 anos de idade. Comecei a passar por isso. Justamente por causa desse meu problema, né? Remédio para depressão, para ansiedade, para hiperatividade, né? Não conseguia mais se aceitar. Não conseguia me aceitar. Exato. Esse é justamente o termo correto. Acabei rodando na escola, né? Que até então eu era super estudioso, era sempre o primeiro da turma, nas provas, né? Nos concursos, já ganhei medalhas de matemática antes disso, né? E aí temos um matemático, então. Acabei reprovando na escola, né? E aí, né, teve todo aquele choque, pô, o Léo rodou e tal, o Léo... Isso na minha família, né? Ano seguinte, 2014, a mesma coisa, o mesmo limbo, a mesma ladaia, né? Só ia pra escola pra zoar, não queria nada com nada, discutir com os professores, discutir com os alunos, né? Só fazia fusarca, reprovei de novo. Rebelde, né? Rebelde, eu me tornei muito rebelde, né? E sempre dependente daqueles remédios, né? Que até então eu percebi que lá não fazia efeito nenhum e só me deixava pior. Eu acredito que a situação trouxe pra ti o não dar nada. Aqui a gente pode falar, né? O botãozinho do foda-se, tu ligou. Sim. Exato. É bem complicado. Exato. Então passei de 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 2 anos aí nessa situação complicada, né? Dependente de remédio, em tratamento, né? Comecei a fazer fisioterapia, né? Fazia 5 dias por semana de fisioterapia. Fazia 4, eu ia todo dia da Feliz até Caxias. Subia a serra, que dá em torno de 1 hora de viagem. Todo dia eu ia pra Caxias fazer fisioterapia, voltava e depois ia pra escola. E aí um dia só eu fazia ali na própria cidade, né? Lá na Feliz, na Pai de Feliz eu fazia. Então, né, era todos os dias da semana ali, né? Me tratando, né? Porque, pra quem não sabe, a paralisia cerebral, ela tem diversos estágios, né? Ela tem níveis, ela é dividida por níveis, que vai do 1 ao 5. Né? Eu tive a sorte, né? Deus me permitiu de que meu problema é de nível 1. Né? Então, gente com paralisia do nível 1 consegue se locomover, né? Com ajudas de aparelhos, né? De muletas, sabe? Mas consegue, né? É independente fisicamente, sabe? Então, a minha paralisia cerebral do nível 1. Mas eu já vi crianças de nível 5. Nas clínicas que eu ia, né, nos traumatologistas nos médicos, né, que eu ia. Como que era pra ti com criança ver isso? Tipo, tu saber que tu tinha o mesmo problema. Aquilo ali pra mim... Não tinha uma questão, tipo, uma noção de, o meu grau é diferente. Sim. Como é que era pra ti ver essas outras crianças? Sim. Isso depois, mais tarde, cara, me serviu como uma espécie de motivação. Eu pensei, tem gente pior que eu, com o mesmo problema. Mas que não consegue fazer o que eu tô fazendo aqui agora, que é, mesmo com as minhas dificuldades, consigo caminhar, né? Consigo, sabe, fazer minhas coisas, né? Não como antes, obviamente, mas, por exemplo, as crianças com paralisia cerebral de nível 5 ficam numa cadeira de rodas e só conseguem mexer os olhos. Cara, que triste. Sem falar, sabe, quase que em estado vegetativo, é muito complicado. Uma vez eu vi essas histórias que a gente vê, assim, sabe, em locais públicos que o cara nunca esquece, né? Eu vi um guri, devia ter na época talvez a mesma idade que eu,
numa clínica de Caxias do Sul que ele caminhava se arrastando, ele caminhava com os braços no chão, porque as pernas não funcionavam. Então ele era só assim, e é o mesmo problema que eu, né? Então aquilo, de certa forma, ia equilibrando. Bah, eu não quero mais nada com nada, né? No palavreado eu foda-se, né? Mas em contrapartida, eu vi que tinha pessoas piores que eu, com o mesmo problema, só que bem piores que eu, né? Isso de fato me motivava de alguma maneira, né? Mas não era o suficiente ainda para que eu voltasse a ser o que eu era antes na escola, né? Então perdi 2 anos, né? Reprovei 2 anos no 8º ano. Em 2015, né? Foi quando nós nos mudamos aqui para Mato Leitão, né? Que foi assim uma cidade totalmente diferente da Feliz, né? Aqui eu fui muito mais acolhido do que lá, né? E aí o meu padrasto é comerciante, né? Ele trabalha com vendas, e aí ele arrumou um emprego bom aqui em Mato Leitão e nós nos mudamos para cá, né? Viemos de Malicuia. E aí, uma nova cidade, né? Novas pessoas, né? Novos amigos que eu tenho até hoje, né? Eu consegui aqui em Mato Leitão, né? Que foi em 2015 foi quando iniciou o meu processo de autocura psicológica, né? Porque até então, como eu falei, eu tava num limbo, né? Não querendo nada e dane-se, sabe? Então eu percebi no começo de 2015 que aquilo não podia continuar aqui na nova cidade, né? Porque os remédios eu não tô demonizando os medicamentos, né? Tem muita gente que toma e realmente é muito bom, né? Mas a minha experiência com medicamentos antidepressivos e etc. não foi boa, né? Porque lá só me dava sono, na verdade, né? Então eu percebi o seguinte, eu já estava mais velho, né? Então eu já estava né, com uma cabeça mais desenvolvida. Não acabava te debilitando também, te deixando... Debilita, sabe? Porque um remédio é uma Tu droga. que precisava, tu que precisa de ter mais força pra caminhar, faz muito mais força. A gente eu vejo como que é a tua locomoção, tu faz muita força, principalmente nos braços. Bastante. Então, quando tu tomava esses remédios, eu acredito que te atrapalhava muito mais, né? Sim, eu tomava bastante o fluoxetina e o Ritalina, que ambos têm propriedades de relaxamento. Imagina. Então, eu na escola aqui... Não caía tombo, não... Era frequente. Exato. Então, assim, eram remédios complicados, né? Eram faixa pretas, que era para uma criança pequena, então fazia um efeito muito forte, né? Negativamente, não positivamente. Pelo menos o meu caso de depressão, de ansiedade, de cura de depressão, não envolveu medicamentos, né? Isso não quer dizer que outras pessoas sejam assim, né? Certeza, eu tenho amigos meus que tomam esse tipo de medicamento e funciona com eles, sabe? São pessoas totalmente diferentes do que seriam se não, se não fizessem uso desse tipo de medicamento. Então, em 2015, eu percebi, né, que eu precisava me autocurar, né? E aí fui procurar caminhos. Comecei pela fé, né? Reacendi a fé que eu tinha antes, que eu sempre fui de igreja, né? Sempre fui da Assembleia de Deus, com a minha falecida bisavó, ela era, né? Então ela levava sempre ali eu e meu irmão, né, para participar das escolas dominicais, né? Então ali o meu convívio de amigos ali era, né, era na igreja, sabe? Eram apegados, a minha família inteira é cristã, né? Então eu sempre tive... espiritualidade, eu estudo bastante isso e a gente escuta muitas pessoas falando que a espiritualidade é um dos pilares essenciais da vida da pessoa, né? Com certeza. Quando a pessoa, tu falou de fé, quando a pessoa ela perde a fé, tem pessoas que não tinham o mesmo problema que tu, que tem 2 braços, tem 2 pernas, que caminham, que enxergam, que tem tudo perfeito, e às vezes perdeu a fé nela mesma, perdeu a fé na vida, perdeu a fé na vida profissional dela, que ela não consegue acordar de manhã e dizer assim, hoje eu vou mudar isso, hoje vai ser diferente, hoje eu vou... se eu trabalho com venda, hoje eu vou vender. Se eu trabalho, sei lá, hoje vai ser o melhor dia pra mim profissionalmente. Tem pessoas que perderam a fé na vida e não conseguem nem isso. Tipo, não tem um problema. Não tem uma deficiência, não tem uma dificuldade de nenhum problema físico. Sim. Mas faltou a fé. Então, como eu falei, é um dos pilares. E tu conseguiu reativar isso, tu conseguiu trazer de volta. E até mais forte ainda, né? E foi um dos... Mais forte. Foi algo que te ajudou muito. Foi um dos pilares, cara. Eu lembro que eu tava já aqui na casa nova, nós morávamos numa casa grande, sabe? Então tinha 4 quartos, né? Então era um quarto pra cada filho, né? E eu lembro que eu tava no meu quarto, tinha acabado de tomar banho,
E eu tinha uma Bíblia, que eu tenho até hoje uma Bíblia que foi a primeira Bíblia que eu ganhei. Ganhei de um senhor lá atrás, lá na Assembleia de Deus, ele me deu essa Bíblia, né, que eu tenho ela guardada lá com muito carinho. E lembrei do primeiro versículo que eu aprendi quando eu era criança. Isso em 2015 já, porque eu tinha esquecido até então. Lembrei, Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então eu fui ensinado num caminho de pessoa do bem, né? E aí eu parei para refletir assim, será que o caminho que me foi ensinado é esse mesmo que eu tô passando agora, de não querer nada com nada, de não pensar no futuro, né? De largar tudo, né? Eu pensei comigo, não é esse caminho. Eu fui criado pela minha falecida bisavó, que me faz tanta falta, né? A sempre estudar, né? Sempre, né, ser dedicado, ser gentil, ser educado com as pessoas, né? Então eu parei para fazer essa análise, né? De como é que eu era antes e de como é que eu estava agora, né? Então eu decidi, né, achar forças, né, para ser outra pessoa. Agora numa nova cidade, como eu falei, com novos amigos, né, com novas pessoas, num novo convívio, né? Então foi em 2015 ali, né, que eu comecei meu processo de autocura e de aceitação, né? Que demorou e demora, né? Em 2015, né, então, né, voltei a estudar, né, a ser dedicado como eu era, né, daí acabei, né, aprovei na escola, né, então voltei a ser o que eu era realmente antes, mas sempre ali com aquela cabeça, com aquelas dúvidas, do porquê que eu tenho esse problema, sabe? Isso é uma dúvida que me martelava sempre, né, e que depois, mais tarde, Deus falou comigo de uma maneira muito bonita, né, que eu posso contar, que foi já ali no próximo ano de 2016, né? Como eu falei, eu conheci novas pessoas, né? Tenho meus amigos ali mais próximos, o Rian, o Matheus, o Alisson, né? Que eu acho legal mencionar eles, porque são caras que se eu precisar, os malucos vão estar ali, sabe? Porque eu sei que vão estar ali. Em 2016, eu me formei no ensino fundamental, no 9º ano, na Escola Santo Antônio, que é aqui de Mato Leitão. Maravilha. E após a escola, né? Ali, após a formatura, na parte da noite, me reuni ali, né? Com amigos, vamos lá fazer um churrasco, né? Pô, né? Comemorar a nossa formatura e tal, e fomos lá fazer churrasco, né? Fizemos um acampamento no meio do mato, assim, sabe? Então, né, tava um dia bonito de verão, né? E aí era mais ou menos, cara, né, ali todas aquelas brincadeiras de amigos, né, tal, ali zoando, brincando. Era mais ou menos umas 2 horas da madrugada, cara. Deus usou um dos amigos meus, o Matheus, né, que era um cara também, né, é um irmão pra mim, né, tenho ele como irmão. Deus usou ele para responder a pergunta que eu fazia desde que eu comecei com essa trajetória com esse problema nas pernas, né? Do porquê eu. Simples assim, era uma pergunta que eu não tinha até então, né? Era uma pergunta que ficava ali, né, me remoendo por dentro, né? Então o Matheus, do nada, chegou e falou assim para mim: Léo, se tu não tivesse esse problema nas pernas, tu não estaria aqui hoje. Eu olhei assim, ué, mas como assim, Matheus? Né? Do nada o cara chega e fala isso. Ele falou, não, se tu não tivesse problemas perto, não teria aqui hoje. Tu estaria na rua. Correndo, fazendo coisa errada, né? Usando coisas erradas, porque na Feliz não faltou oportunidade. Mas eu não conseguia acompanhar os caras justamente por causa do meu problema nas pernas, né? Então foi ali que eu percebi. Não foi pro corre porque não conseguia correr. Não é pro corre porque não conseguia correr. Literalmente, né? Então ali me foi respondido a maior dúvida da minha vida. Deus não dá a cruz que tu não possa carregar. Exato. E então vamos, não fugindo um pouco, não fugindo desse assunto. Então como é que é pra ti hoje, Léo? Como é que é pra ti hoje essa convivência, a vivência, na verdade, porque não é convivência, é como que tu se sente hoje com as tuas limitações, com esse teu problema físico? Como que tu se sente hoje ao caminhar na rua, as pessoas te olhando, as pessoas... porque o ser humano, ele tem muito aquela... É um defeito de olhar e tipo assim, ficar apontando, olha lá o fulaninho, olha lá o tal. Como é que tu te sente quanto a isso hoje? Isso acontece bastante, né? Talvez porque a sociedade não está acostumada com o diferente, né? Então, assim, até hoje, né, mesmo com 22 anos, já com uma cabeça formada, né? Até hoje é desconfortável, muitas vezes,
né? A gente tá passando ali de muleta, né? A pessoa fica olhando, apontando. Tu falou aquele... O que esse cara tem O nas Léo pernas? costuma brincar assim, nunca viram um negão de muleta? Não, isso eu penso pra mim, não. Vamos falar pra pessoa, né? Mas... Não, às vezes chega a ser muito chato, sabe, cara? Isso não é só comigo, né? Com todo mundo que tem uma deficiência, assim, né? Que aparenta ter uma deficiência, né? E que Cara, tem... não tem deficiência, a pessoa também fica mirando na rua, cara. Então... é terrível. Sabe? Isso chega a ser, às vezes, desconfortável, né? A gente fala que não, mas chega a A ser gente dá desconfortável. risada, mas é foda. Sabe? Então, assim, eu até hoje, eu ainda não me acostumei com isso, né? A chamar atenção, né? Entre aspas. Qualquer lugar que eu vou, a primeira coisa, guri, olha assim, mas que guri de muleta ali, se pergunta, será que foi acidente? Será que foi moto, carro? Tem uns que chegam e perguntam. Eu falo, não, foi, né? Assim, de 10 pessoas que me olham, assim, 2, 3 chegam e perguntam, e aí, guri, o que tem nas pernas? e A tal? gente perguntou, né? E aí, Gente de cachorro? já perguntaram também. Bata, Foi sacanagem. algum bicho? Foi o quê? Viu lobisomem? Bebeu água do parque. É, que dentada o bicho deu, né, meu? Aí é bucha. Que mordia do bicho deu. Mano. E Mas aí, e aí, Léo? E aí o pessoal chega e pergunta, né? Daí eu explico, não, problema de nascença, né? Eu uso muleta há 10 anos já, né? Tal, né? Tu te sente constrangido nesse olhar das Essa pessoas? abordagem. Não sempre, assim, sabe? Mas Não digo na abordagem, mas tipo na questão, tipo, ele tá caminhando na rua e as pessoas ficam olhando. Não, Porque hoje em dia, né, isso já foi pior. Né? Hoje em dia eu já estou um pouco acostumado, porque... estão acostumados a te ver também, né? E com o que eu quero lidar, que é a política, a gente tem que ser acostumado a isso, né? Tem que ser acostumado a viver ali num convívio, né, social, né, a lidar com pessoas, né, a gerir pessoas, sabe? Então, todo esse meu estudo de 2018 para cá na área da política já me ajudou bastante, né, nessa questão, né? Claro que a gente tem que superar muitas outras coisas, né? O ser humano tá sempre evoluindo para melhor ou para pior, né? Mas essa parte aqui em ajudou Venâncio, bastante. vamos falar agora do Léo profissional. A gente falou do Léo da infância, A como que vitória, ele a nasceu, força. a superação. E hoje, o agora. O que tu já fez, o que tu já trabalhou na tua vida? Conta pra galera aí. Assim, com 18 anos de idade, eu terminei a escola, né, e aí me veio toda aquela dúvida de todo mundo que termina a escola tem, né? O que eu vou fazer daqui pra frente? Pô, tô com 18 anos já. O tempo tá, voando, tá passando, e aí estão batendo na minha porta as oportunidades. E aí, o que eu vou estudar, né? Comecei por essa primeira dúvida, né? E aí comecei a fazer faculdade, né? Comecei na gestão. Porque até então eu sou até hoje, né? Eu gosto de estudar economia, né? Tanto a economia do nosso país, entender, né? A economia da minha cidade, aqui de Venâncio, né? Para entender o que tá por trás, né? De toda essa... Isso seria importante ter as pessoas em si buscar isso. Sim. Porque a gente vê vamos dizer a palavra, uma ignorância da grande massa quando eles vão falar, é culpa do fulano, é culpa de Beltrano, é culpa do presidente, é culpa do governador. Às vezes não é, às vezes, e a gente que estuda muito sobre inteligência emocional e autorresponsabilidade, que até foi um tema de uma live que eu assisti que o Léo fez, da gente trazer para nós a responsabilidade. Foi que o Léo, com o problema que ele tem, com a dificuldade, com as limitações dele, ele não ficou assim, porque eu tenho e tal, e ficou se reclamando. Ele foi estudar, ele foi se aprimorar, ele foi buscar conhecimento, porque ele viu que era necessário isso. E isso não vai te privar do conhecimento. Eu não posso citar o nome, não sei se tem essa autoridade, mas em Venâncio nós temos um exemplo de um vereador, né? Não vou citar o nome dele em respeito dessa pessoa, mas eu sei que eu falando nele vai ser muito lembrado. É uma pessoa que eu tenho muita estima e muito respeito, mas ele, através da dificuldade que ele teve, mesmo com toda a dificuldade, se não me engano, ele também teve paralisia, né? Foi vereador. Vereador agora, tu disse? Foi vereador já há tempos atrás, aqui em sei, Venâncio, tá, sim. formado,
Então, eu acho que isso... uma vez eu perguntei pra ele a história de vida, ele falou, cara, minha vida no interior não foi fácil, negão. Eu digo, porra... Vamos convidar ele, eu sei quem é, vamos convidar ele. Vamos convidar ele aqui, porque também, cara, ele é... Eu falei, cara, com todo respeito, não é qualquer um que faz o que o senhor faz. Sim. Então, por isso eu digo assim, cara, isso não impediu ele, da mesma forma que não te impediu. Perfeito. A política ela é muito importante para mim, né? Porque me definiu muito do meu caráter de hoje em dia, né? Em 2016, que foi aquele ano do caos pro Brasil, né? Presidente impeachmentada, novo presidente, tal, confusão, inflação batendo na porta, crise econômica, tal, todo aquele caos, né? E aí eu parei, porque foi um ano difícil também, né, para minha família, assim como para todos os brasileiros, né? As coisas começaram a subir, né? Gasolina, comida, né? O essencial que é a comida, né? Começou a deixar de ser algo acessível pro brasileiro mais pobre, né? Só que eu não queria saber, sabe, assim, o raso disso tudo. Eu tinha que estudar, ir atrás, entender por que isso está acontecendo. Porque isso acontece muito mais por causa de uma presidente impeachmentada. Não, tem toda uma teoria, toda uma ciência. A política ela é uma ciência. Né? Então, em 2017, eu comecei a estudar. Né? E aí, de estudar desde lá de trás, desde a época de Jesus Cristo, porque Jesus foi o melhor e maior político que já passou aqui pela Terra. Né? Estudar como ele pensava, né? Como ele agia diante de conflitos e etc., né? E aí foi quando eu entendi que a política bem feita influencia, obviamente, positivamente na vida das pessoas. E o brasileiro hoje sofre tanto não para viver, mas para sobreviver, que é o que o brasileiro, né, ali na pobreza, na extrema pobreza, passa. Né, passa por isso justamente porque tem toda uma questão por trás, né, todo coisas que acontecem lá no calabouço de Brasília que nos influencia aqui fora e que a população não fica sabendo. Né? Então eu fui atrás desse estudo, né, para entender o porquê que isso está acontecendo. Então comecei a ler livros, né, eu tenho essa... O que te levou a ir atrás disso? Tu falou no início da nossa conversa que a tua busca por um tratamento, por algo... Exato. Que como é que fala? SUS e tal. Sim. Uhum. Perfeito. As políticas públicas, isso. Né? O que as políticas públicas poderiam te ajudar. Exato. E isso te incentivou a ter essa busca. Isso. Como todo brasileiro, né, eu venho de família pobre, né? Então nós já passamos dificuldades, né? E a política, como eu falei antes, ela não influenciou positivamente na nossa vida, né? Como ela deveria ser feita e não foi há um tempo atrás e ainda continua, né, complicada. Né? Então eu vivenciei na pele o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que falam que é o melhor do mundo, mas está longe de ser o melhor do mundo. Né? Isso eu digo porque assim, eu passei por isso, eu não ouvi, fulano me falou, ciclano me contou, não, eu passei por isso na pele. Né? Passei horas e horas dentro de hospitais lotados, com as pessoas chorando, com pessoas no chão, que não tinha lugar para sentar, com crianças chorando, sabe? Então eu vi realmente como que é o Sistema Único de Saúde. Né? Muito mais do que um riquinho por aí que quer falar de política e nunca pisou num hospital público para saber como é que funciona de verdade, né? Sempre foi para rede privada, né? Então acho que falta os políticos, principalmente, que são herdeiros e que já nasceram ricos e que depois se tornam políticos, falta para eles essa experiência para saber, é isso aqui que o povo tá passando, vamos mudar? Porque quem não passa por isso na pele não tem essa motivação, né, para mudar, para fazer o que tem que ser feito, né? E o brasileiro hoje em dia é muito indignado com a política. A política ela se tornou uma só palavra, que é indignação. Mas a questão é quando a pessoa sai da indignação e parte para ação, né, que foi o que eu fiz, né? Passei a estudar, a entender como é que funcionava, como é que era, né? Então tu decidiu, em vez de reclamar, tentar fazer algo para mudar, né? Exatamente, porque eu até falei na live aquele dia também, né? Tu viu? Seria muito mais fácil se eu ficasse lá na minha classe, sentado no sofá, me vitimizando, falando, não, eu tenho problema nas pernas, que se dane tudo, vou ver, né, a minha vida, que se dane. Mas não.
tem um benefício, fica em casa, o governo me paga. Exato. Vou correr atrás pra quê? Exato, sabe? Seria muito mais fácil fazer isso, né? Do que sair da zona de conforto e colocar a cara a tapa, como eu fiz e tô fazendo agora em Mato Leitão, né? Então, continuando, né? Eu comecei a estudar, a ler livros, né? E aí, então, eu percebi... Foi numa noite que eu já tava morando só, inclusive, eu moro só, né? Hoje em dia eu moro só desde os 18 anos, que eu tava em oração, né? Tava conversando com Deus, né? Que é, né? A fé que eu tenho, e ele me deu, aí então, isso como missão de vida, né? A filantropia, a boa política, né? Porque é isso que influencia todo dia na vida da pessoa. Tudo que a gente faz é política. Quando o cara bota a chave no carro e parte ele, tem gasolina política e tal, né? E aí, se ela é bem feita, como eu falei antes, influencia positivamente na vida da minha família, dos meus amigos, né? Então, estudando, conhecendo a teoria, agora está na hora de partir para a ação. E aí entrei no curso de gestão pública, né? Que me dá o conhecimento necessário, né, para fazer a boa política na prática, né? E aí, em 2020, né, ainda muito inexperiente, né, fui candidato a vereador em Mato Leitão, por alguns votos não entrei, né? Mas aquilo ali foi essencial para eu ver como é que funcionava o sistema, né? Porque até então eu estava só comendo pelas beiradas, né? Eu entendia como é que era, mas não tinha participado ativamente ainda, né? Então... Como foi essa campanha? Tu com essa limitação, eu vou tirar a palavra problema, tu com essa tua limitação, que não tinha, às vezes, como chegar nas casas das pessoas. Perfeito, eu peguei para ser candidato à eleição mais complicada, mais difícil. Tu chegou a cair algum tombo? Tu chegou que... Conta, vamos... Deixa eu contar. A gente já contou bastante história triste hoje. Sim, não é ser cômico da tua tragédia, mas... Conta pra nós, assim... que nem tu falou, já me contou uma história que tu foi entrar na casa do cara e a muleta afundou no barro. Como é que é? Conta pra nós. Fala essa parte cômica da história. Teve esse momento, né? Porque assim, como eu peguei uma eleição complicada, né? Com toda essa questão de coronavírus, né? O pessoal usando máscara, todo mundo com medo, porque até então era um futuro incerto. Como é que tu fazia pra tirar a máscara? E continuar com a muleta e não. A única regra era máscara o tempo inteiro. E foi num verãozão. Não tirava, né? Não tirava. Quente, um calorão. E aí, de sapato, calça o dia inteiro, né? Então foi muito complicado. E aí de máscara aí na cara. E o pessoal com medo, porque até então não sabia se ia ter vacina ou não, né? Ninguém sabia. Né? Então foi uma eleição, assim, completamente diferente das outras. Eu peguei a mais difícil para concorrer, eu consegui pegar. Né? Mas fui, né? Dei a minha cara a tapa. Né? Então, né, sair pra campanha, né, quem me ajudou foi o meu padrasto, né? Ele foi essencial pra mim, né, porque aí ele dirigia e eu ia, né, falando com o pessoal e conversando, né, e me ajudou bastante. E aí, né, a gente passou por algumas situações, né, o meu problema me limitou bastante, né, eu não conseguia correr como os candidatos, né, mesmo também por falta de inexperiência, né, eu não boto tudo na culpa do meu problema e não foi culpa de tudo. Eu era e sou ainda, né, muito inexperiente nessa área, sabe, tô aprendendo a cada dia mais, né, para poder, né, obviamente depois mais tarde vir a concorrer novamente, né, então tem histórias como essa, ainda que era de noite, eu fui entrar no pátio da casa né, ali na pessoa, né, ali pra conversar, e ele tinha assim, o pátio dele, assim, era todo um gramado na frente, né, e a casa dele era lá no fundo, e eu, né, fui caminhando devagarzinho, né, no escuro e tal, e quando eu vou afirmar, assim, o braço esquerdo, a muleta entra pra baixo, assim. A muleta afundou, assim, uns 20 centímetros de barro pra dentro, eu tentando puxar, a muleta não saiu, eu fiquei assim, aí o cachorro começou a gritar, cara, e eu aqui desesperado e tal. Embarrei tudo, meus pés aquele dia. Tá arrancando a empim, depois, né, cara? Quase que arrancando a empim. Não, e a muleta aqui, né, eu aqui desesperado, o cachorro vindo na minha direção, falei, puta, lascou, né? Ele ingeriu, voltou a andar, né, cara? O milagre aconteceu. Né, tá louco, tio, tá louco. Aí o dono da casa ligou a luz da varanda na frente, assim, olhou pro cima, tava
um neguinho assim, puxando a muleta assim, eu olhei pro pau, olhei pra cima, que vergonha que eu passei aquele dia, né? Ele olhou assim, mano, quem é esse cara aqui no meu gramado que Ele com não uma te muleta na conhecia? Não. Na época ele não me Mas conhecia. aí tu entrou na casa. Sim, entrei lá, expliquei, ó, perdi a muleta ali, acabei afundando. desenterrado. Ah, tá louco? Ah, que viagem, cara. Não, na campanha foi realmente assim uma experiência muito boa, sabe? Cara, eu aprendi eu bastante. sempre gosto de fazer uma pergunta assim. Em tudo que essas histórias, momentos na tua história, né? Tudo isso ele gera pra ti o quê? Perfeito. O ser humano tem um problema. Todos nós, no geral. Não tô falando, é A ou B, não. Todos temos esse problema. O ser humano só aprende nos momentos difíceis. São os momentos de dificuldade que formam o caráter, que formam o que a pessoa é, né? E eu falo que isso é um problema porque a gente tem que aprender nos felizes, né? Pô, estamos felizes aqui e tal, tem que fazer plano quando a gente tá feliz, né? Em êxtase, né? Mas o ser humano aprende no momento difícil. E comigo não foi diferente. Eu aprendi muito mais naqueles 2 anos ali, pouco que eu passei de dificuldades psicológicas, né? Foi aquilo ali que ajudou a me formar, né? Foi aquilo ali que ajudou a eu ter esse sentimento de indignação com a política e decidir partir para a ação para poder mudar alguma coisa, né? Então, realmente, foi isso que eu trouxe para mim, né? De cada coisa que eu passei, de 2010, quando comecei a investigar minha doença, 2013, quando descobriram que eu tinha nas pernas, quando comecei a usar as muletas, cada ano foi marcante, eu aprendi um pouco com cada ano, sabe? Então eu trouxe isso comigo até hoje, né? Daí a gente faz um conglomerado e separa o que eu devo levar pro resto da vida, né? E o que eu devo descartar fora, sabe? Aquela parte ruim, de sentimentos ruins, de depressão, isso ali eu descartei. Passado, acabou, não volta mais, né? Agora tudo que eu aprendi a ser mais forte, a me aceitar da maneira que eu sou, né? Aprender a lidar com aqueles que não me aceitam, né? Tanto pelo problema nas pernas, tanto pela cor da pele, né? Que a gente passa por isso até hoje em dia. Eu tive que aprender a lidar com essas pessoas, né? E aprender a lidar comigo mesmo, né? A resolver os meus próprios conflitos para que depois eu possa ajudar a resolver o conflito da outra pessoa, né? Então, é isso aí que eu trago para mim, né? Tu se tornou uma fortaleza, forjou em ti uma fortaleza, blindou a tua mente, porque aquela enxurrada eu acho que o pior olhar é o olhar do coitadinho. Por que o olhar do coitadinho? Quando a pessoa olha pra ti, coitado. Talvez não é mais fácil olhar um cara assim, ó, olhar pra ti, e aí, meu, tá andando desse jeito por quê? Do que aquele, coitado, exato. sabe, o penoso. Exato. Eu, do meu ponto de vista, talvez seja um... Eu tento mensurar, tá? O que tu passa. Mas, no meu entendimento, eu acho que talvez esse seja o pior olhar, cara. Sim. Não, eu concordo totalmente contigo, né? A gente não quer, pelo menos eu não quero ser visto como uma vítima. Eu não sou vítima de Coitadinho. nada. Como um coitado, né? E eu tive que mudar esse estereótipo primeiro dentro de mim para que depois eu possa, né, fazer com que as pessoas me vissem de outra maneira, né? Daquela pessoa séria, né? Que gosta de estudar, que gosta de se envolver, né, com pessoas e etc. E hoje em dia eu sou visto assim, ali na minha cidade, né, como uma figura, como um proponente a político, né, lidando nessa área, né, com boas ideias. Em 2020, agora no ano passado, 2021, eu tive o prazer de assumir como vereador ali na Câmara de Matleitão durante um mês. Então fiquei ali 4 semanas ali como vereador, né? Consegui desempenhar um bom trabalho em pouco tempo, né? Apresentei ali mais de 30 projetos. Eu fui o primeiro vereador, eu fui o mais jovem da história de Matleitão, com 21 anos de idade eu assumi uma cadeira. Fui o primeiro negro a assumir uma cadeira como vereador na Câmara. E o primeiro deficiente físico também. Né? Hoje. Tua mãe, como ela vê o orgulho da tua mãe sobre toda essa trajetória, como é como ela se expressa? Sim, a minha mãe, né, me ajudou, né, me deu todo o auxílio como mãe, né, tanto lá no meu começo de vida, né, tanto
né? Ali no descobrimento era ela que estava do meu lado ali nos hospitais, nas clínicas, esperando 5, 6, 7 horas para ser atendido, né? Então, assim, foi uma pessoa que sempre me deu muita força, né? E me dá até hoje, né? Sempre me incentivou muito a estudar, né? Me incentiva até hoje. Me ajuda até hoje, né? Que querendo ou não, né? O cara mora sozinho, né? Como diz o ditado, um bom filho sempre a casa adorna. Né? Então a mãe sempre vai estar. Não importa, se um dia eu tiver 60 anos, sei que ela vai estar ali, né? Como toda mãe se preocupa com o filho, né? Então, assim, foi uma pessoa que realmente muito sempre me apoiou naquilo que eu queria. Né? Nessa questão da política, ela, como eu falei antes, ela não queria que eu seguisse nesse caminho. Porque realmente é um caminho complicado, né? Como eu falei, né? Pessoa te xingando, né? Não sei o que lá, né? Acaba arranjando inimizades, né? Mesmo que não queira isso, eu não quero arrumar inimigos na política, né? Eu quero fazer o meu trabalho, né? Desenvolver um bom trabalho, ajudar a minha comunidade, né? A partir da boa política. E é um caminho complicado, de muitas tempestades, né? Mas em contrapartida ela entende que é uma missão e que eu, né? E que eu estou me colocando como alternativa para um sistema corrupto e complicado, né? Cara, eu acho muito bacana. Eu acho uma história realmente. É como o nosso programa, é a intenção do nosso programa. Quem não tem dinheiro conta a história, mas quem tem contar também. A colocação, porque as pessoas muitas vezes, alguns conhecem a tua história, a tua essência, outros não conhecem. E eu queria muito, junto com o Dánata, fazer um pedido para ti. Qual seria uma frase, um texto que tu deixaria hoje aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse Rio Grande, nessa cidade, nesse Brasil afora, a cidade, a frase do Léo, o pretexto, digo assim, né? Um textinho. Ou qual a mensagem que tu deixaria para alguém não só para pessoas que estejam vivendo hoje um problema semelhante, mas para todas aquelas pessoas que por algum motivo, não seja físico, não seja de limitações, mas que por algum motivo perderam a fé em si. Sim. Eu, como cristão, obviamente sempre vou falar disso, né? Sempre vou aconselhar as pessoas a esse caminho, né? Tem um versículo de Mateus que fala, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, eu aconselho, hoje em dia, né, os meus amigos que eu vejo que passam por isso, né, pessoas que eu conheço que passam por isso, a se apegarem, né, em algo bom, né? Porque nós temos hoje em dia um povo multicultural, diversas religiões. A minha mãe é de uma religião, eu sou de outra, né? Mas todos nós, eu creio, né, que os umbanda, os católicos, os evangélicos acreditam em algo do bem, né, e desejam o bem para outras pessoas, né, independente de religião, porque Jesus não era religião, Jesus era fé, né? Era fidelidade para com o próximo e amor para com o próximo, era isso que ele pregava, né? Então, o que eu aconselho, né, para as pessoas que passam por isso porventura, ou que já passaram, né, é sempre se apegar em algo naquilo que acredita, né, que seja do bem, né, e tentar buscar forças naquilo, sabe, que foi o que eu fiz. Como eu falei, remédios, medicamentos não me ajudou, né. E é realmente assim, essa mensagem, sabe, esse exato versículo bíblico, se apegar em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né, e a gente chega ao Pai, né, e Ele traz a nossa cura, a nossa salvação, né, que foi o que aconteceu comigo. Que maravilha. Dánata? Não tenho muito mais o que perguntar, porque é uma história... Eu, cada vez que eu escuto o Léo contando algo novo, eu me emociono. Porque para mim, o Léo para mim é um exemplo, é uma inspiração. E eu falo dele muito para outras pessoas. A gente tem que cuidar, às vezes, quando vai falar de outras pessoas. Mas quando eu falo do Léo, quando eu falo para alguém do Léo, quando eu dou exemplo dele, é sempre para que aquelas pessoas se levantem, para que aquela pessoa tenha uma inspiração. E o Léo, para mim, é uma inspiração. Cara, muito bacana. Eu não conhecia a tua história.
é louvável, realmente, e inspiradora. Porque tem muita gente que, por N problemas, é difícil, como eu posso dizer, o teu problema, ele é superado de uma forma, para mim, pode ser muito mais árduo, mas para aquelas pessoas, vou dar um exemplo, que estejam passando por algo parecido, no momento que te escutam, elas veem uma luz no fim do túnel. Por isso que esse programa, esse nossa primeira largada, um programa até mais sério, né? É muito bacana. Obrigado, Léo. Cara, e que venha mais vezes aqui, sentar nesse humilde banco, Perfeito. essa humilde poltrona, Perfeito. contar a história, porque quem não tem dinheiro... Conta história. Léo, É isso aí. Beleza. muito obrigado Pode crer, pela cara. tua participação, Um pela prazer tua aí. presença. Prazer a todos nós. Forte abraço, continua nessa pegada aí. Show de bola. Continua Tamo junto. inspirando Quero outras agradecer pessoas. vocês dois, né, aqui pela oportunidade. Né. Eu gosto de falar, né? Eu gosto de conversar. Né. Percebemos. Gosto de contar história. Eu adoro contar história, né? Isso aí. E realmente foi muito bom, né? Foi muito agradável, foi um prazer. Show de bola. Show. Feito, Léo. Adriano, Beleza. obrigadão Show também. de bola. Até Tamo mais. sempre junto. Até. Até a próxima, pessoal. Semana que vem, mais um convidado. Ah, esse vai ser forte, né? É. Semana Vai, que esse vai ser vem. forte. Vai ser pesado também. Talvez a gente vai ter mais do que um semana que vem, mais do que... Nós vamos ter mais episódios na próxima semana. Ainda estamos encaixando isso. Não vai ser... Talvez semana que vem não seja só um episódio, sejam 2 ou 3. Mas fica aí, fique esperta no nosso Instagram. Siga lá o Instagram do Quem Não Tem Dinheiro Conta História. Aciona o Siga lá, sininho. se inscreve no canal do YouTube, aciona o sininho. Nos sigam nas nossas redes sociais, siga eu, siga o Adriano, siga o Léo, que é nosso grande amigo aí. Certo, pessoal? Então, um forte abraço, agradeço a todos pela preparem. paciência e por ter assistido até o final desse vídeo. Agradecemos ao nosso grande amigo Cris. Por trás das câmeras. Todos os nosso dias. Sonoplasta. Em todo episódio tá aí com a gente, que é o cara que faz acontecer. Agradecemos também ao nosso amigo Shimata, que é o nosso editor dos vídeos aí, que também faz parte dessa grande história que a gente está construindo. Grande parceria. Certo, pessoal? Forte abraço. Até mais. Tamo junto. Bora.